Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sábado, dia 14 de setembro de 2024. Neste vídeo eu não vou trazer aqui nenhuma previsão, não vou falar de análise de mapa de personalidade, nem de acontecimentos aí da vida corrente. Eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos da astrologia. Sim, vou dar uma pequena aula de astrologia para vocês aqui, e uma aula dos conceitos fundamentais para que você possa entender a abrangência do conhecimento astrológico que vai além do fato, eu sou de touro, eu sou de leão, sou de aquário, sou de virgem. Aliás, este vídeo e o que nós vamos falar aqui não deve ser entendido ou tomado como particularidade para si. Então quer dizer que comigo que é de câncer é assim? Quer dizer que comigo que sou de Capricórnio é assim? Não, esqueçam, né, durante essa explicação, o signo que você nasceu. Nós vamos falar da estrutura do mapa astrológico. Se você conhece o teu mapa astrológico, se você tem ele aí, você pode até acompanhar esse vídeo olhando para o teu mapa e identificando alguns pontos importantes, mas isso não é necessário, tá? Não é imprescindível. Você pode acompanhar o vídeo e entender, porque nós vamos falar aqui de forças, né? De forças e de polaridades dentro do mapa astrológico, e são polaridades que estão na tua vida. Você lida com essas polaridades o tempo todo. A terceira dimensão onde nós vivemos, nascemos, morremos, nós temos a nossa história aqui, ela é uma dimensão bipolar, né? Tudo aqui funciona de forma dual. Nós temos o dia, a noite, luz e trevas, o positivo e o negativo, nós temos o masculino e o feminino. É assim que funciona, tá? E isso vem da onde? Vem da tradição do hermetismo. O conhecimento lá de Hermes Trismegisto, né, antigo sábio que trouxe esse conhecimento para a humanidade, figura lendária, figura bastante controversa, e que trouxe os chamados princípios herméticos. E a astrologia, ela vai beber do hermetismo, tá? Até porque muito da astrologia que nós trabalhamos hoje, a chamada astrologia ocidental, ela foi uma cruza de astrologia que veio da Suméria, dos babilônios, né, dos assírios, com a astrologia que veio dos egípcios e também o conhecimento dos gregos. Então, essa mistura gerou, em princípio, a chamada astrologia helênica ou helenística, que depois, durante a Idade Média, com a contribuição absurdamente valiosa dos árabes, né? Os árabes trouxeram muitos termos da astrologia e também da astronomia, inclusive o nome das estrelas, na sua maior parte, são árabes. Então nós temos aí essa contribuição dos árabes que, fundindo com a astrologia helenística, gerou essa astrologia ocidental que nós trabalhamos hoje, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre o conceito de mapa diurno ou noturno. Ou seja, se você nasceu de dia ou de noite, segundo a posição astrológica, eu já vou explicar isso daí, tá? Então, assim, faz diferença, Carlos, se eu nasci de dia ou se eu nasci à noite? Faz. Faz diferença porque isso vai coroar ou não determinados planetas do seu mapa. E esses planetas representam forças nossas, então se eu tenho forças que são dignificadas, então eu tenho recursos muito mais poderosos na minha vida. Mas se eu tenho forças que são debilitadas por conta de ter nascido de dia ou ter nascido à noite, são recursos que eu vou ter em condições um pouco mais limitadas, tá? Então isso vai ajudar a entender um pouco das questões da nossa vida e por que determinadas áreas da vida têm um pouco mais de dificuldade para você avançar e outras parece que você tem uma certa facilidade maior. Para a gente entender bem isso, vamos logo já direto para os conceitos de mapa diurno e mapa noturno, mas antes nós precisamos entender o que é o diurno e o que é o noturno na astrologia. Acompanhe aqui comigo. Por definição, a astrologia clássica, a astrologia tradicional, entende que os planetas chamados diurnos são Sol, Mercúrio, Júpiter e Saturno. E os planetas chamados noturnos são Lua, Vênus e Marte. Uma ressalva aqui,
a gente sabe que, astronomicamente falando, Sol e Lua não são planetas, né? Mas na astrologia, eles são símbolos de forças, então era colocado como planeta até porque a tradição astrológica utiliza a visão geocêntrica ainda, né? Então, aqui, tanto Sol quanto Lua são vistos como corpos que rodam em torno da Terra. A gente sabe que não é assim, né? Copérnico trouxe uma visão heliocêntrica para a gente no período da Renascença, mas a astrologia ela trabalha do ponto de vista humano, como que nós, seres humanos aqui pregados em cima da Terra, vemos o movimento da esfera celeste. E para nós existe um movimento aparente do Sol, tanto que nós colocamos verbos para o Sol. O Sol se levantou, o Sol se pôs, a Lua foi para o meio do céu, a Lua foi para o horizonte. Então, assim, a gente sempre tem essa visão de que tudo está girando ao nosso redor, né? É o nosso narcisismo básico que o Copérnico quebra quando ele fala que nós não somos o centro do universo, tá? Então quebra um pouco o nosso narcisismo. Mas a astrologia ainda usa esses elementos. Então, Sol e Lua nós chamamos de luminares, tá? E os outros 5 também nós chamamos de planetas. Aí você pergunta, mas cadê Urano, Netuno e Plutão? Aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Urano, Netuno e Plutão só puderam ser descobertos por conta de 2 coisas que precisaram acontecer na nossa história. Na virada do século XVI para o século XVII, o Kepler conseguiu criar as leis matemáticas para definir as órbitas dos planetas, tá? Então se podia, pela primeira vez, matematizar as órbitas e inclusive prever o movimento de um planeta, para onde ele ia, quanto tempo ia demorar, tá? Isso foi Kepler, na virada do século XVII, XVI para o XVII. E no século XVIII, a invenção do telescópio, né, permitiu, né, por Herschel, permitiu as observações para além da órbita de Saturno. A luneta do Galileu, né, que ele criou ali no século XVII, permitia ele enxergar inclusive as luas de Saturno, mas não mais do que isso. E se ele enxergou alguma coisa, ele não deu conta, né, de entender o que estava acontecendo. Então, somente no século XVIII, né, é que foi descoberto o planeta Urano, depois no século XIX Netuno e no século XX Plutão. Tá? Então a astrologia tradicional, durante os milhares de anos, 99% do tempo da astrologia, né, existente na nossa história, se conhecia até Saturno. Portanto, esses são os planetas clássicos, tradicionais da astrologia, são os planetas que dão o nome da semana, né? São esses 7. E esse número 7, ele também tem um simbolismo, né? Ele tem aí a sua conexão com o hermetismo. Então, a astrologia mais tradicional, mais purista, mais hermética, ela ainda, mesmo alguns astrólogos, hoje tem uma certa reserva em usar Urano, Netuno e Plutão nas análises. Eles usam como acessórios e não como planetas. Os principais são esses aqui. Então, diurnos são esses aqui: Sol, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Planetas noturnos: Lua, Vênus e Marte. Por que tem essa divisão? Pelo seguinte: os planetas diurnos vão ficar mais fortes se eles estiverem junto do Sol, ou seja, num mapa diurno. E os planetas noturnos vão estar mais fortes se estiverem aonde no hemisfério oposto do Sol, ou seja, no mapa noturno. Então é uma lógica, é como se formassem 2 times aqui, né? Esse é o time dos diurnos e eles jogam bem quando estão de dia, né? E aqui está o time dos noturnos que jogam bem quando o jogo é à noite, né? Vamos dizer assim, né? Então separam-se aí esses 2 times. Mas também nós temos os signos. Os signos também são divididos em diurnos e noturnos, tá? Então assim, os signos do elemento fogo e do elemento ar, que são signos, são elementos ativos, positivos, vamos dizer assim, né? Positivos não no sentido de ser bom, mas de ser uma força expansiva. O fogo expande, o ar expande, tá? São explosões, incêndios, né? São coisas que alastram, né? São elementos que têm essa força de alastrar, eles têm essa força de expandir, né? Então, quem são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário.
Quem são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Ah, então quer dizer que eu sou de Aquário, então eu sou uma pessoa diurna? Não, não, não. Não remeta ao seu signo de nascimento. Ele não importa aqui agora. Tá? Não faça essa conexão com o seu signo de nascimento. Nós não estamos falando disso, tá? Signos noturnos. Terra e água. São os de elemento terra e água. Quem são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Quem são os signos de água? Tá? São Câncer, Escorpião e Peixes. Terra e água são elementos frios, são elementos passivos, tá? Então, eles não têm movimento, a não ser que seja imprimido um movimento pelas forças do fogo e do ar, né? Então, assim, são elementos normalmente, né? Ah, mas a água tem movimento, mas não é por ela própria, né? Não é, ela precisa estar descendo uma ribanceira, tá caindo no céu na forma de tromba d'água, né? Então, sempre você vai ter os elementos da energia desses dois ativando aqui, né? Esses são elementos passivos, esses são elementos ativos. Então, entendido agora, né? Então, quem são os planetas diurnos? Quem são os planetas noturnos? Então, vamos guardar isso na cabeça para a gente poder analisar depois o que acontece no mapa astrológico, tá? Então, é só ver esse ponto aqui. Fica mais fácil a gente decorar os noturnos, porque a gente sabe que quem não é noturno é diurno, né? Então, a gente sabe Lua e os planetas que representam aqui o macho e a fêmea, né? Vênus e Marte. Você decora isso daqui, esses são os noturnos. Aí, quem não for desse, você já sabe que é diurno para não precisar decorar todos. Pelo menos eu penso assim, fica mais fácil, né? E os signos, basta a gente entender aqui os elementos. Signos de elemento fogo e ar são signos diurnos, signos de elementos terra e água são noturnos. Agora, será que o teu mapa ele é noturno ou diurno? É aí a grande sacada agora que nós vamos tentar descobrir. Vamos dar uma olhada para essa pessoa aqui que nasceu, né? Uma pessoa qualquer que tenha nascido no dia 24 de setembro de 1984. Escolhi uma data genérica aí, tá? Veja só, o Sol é essa bolinha vermelha aqui, tá? Ele está acima do horizonte. Essa linha vermelha, ela está um pouco quebradinha aqui porque eu preciso inserir o Sol aqui, tá? Mas assim, é a linha do horizonte. O horizonte não é quebrado assim, tá, gente? É uma linha reta, mas por conta do tamanho aqui, vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui se arruma. O Sol, para mostrar que o Sol está acima do horizonte. Por quê? O ponto ascendente, aqui, ó, pode parecer um pouco pequenininho para vocês, mas está a 1 grau de Libra e 29,31. E o Sol está a 1 grau de Libra, 29,23, ou seja, por poucos segundos de diferença, tá? O Sol está acima do horizonte. Quando o Sol está acima do horizonte em qualquer parte aqui, o mapa é diurno. O problema fica quando a coisa está próxima do ascendente, que eu preciso definir. Por isso, preste muito atenção no que eu vou falar aqui. Por isso que para fazer mapa astrológico precisa da hora exatíssima de nascimento, tá? Hora, minutos exatos e o local. Sem isso não tem mapa astral, gente. Se você quiser pagar para um charlatão fazer seu mapa sem hora, aí é por tua conta e risco. Eu não faço. Não adianta agendar mapa comigo, não tem como fazer, tá? Eu sou uma pessoa que sou muito honesto nesse ponto. Infelizmente, não tem como fazer. Aí você vai ter que procurar. Não adianta falar, eu nasci na hora do almoço. Né? Gente, que hora que você almoça? 11h30, meio-dia? De 11h30 para meio-dia já mudou muita coisa no mapa astrológico. Eu nasci quando estava para escurecer. Depende, é inverno, verão, escurece em horas diferentes. Então não dá para usar esses termos, tem que ser a hora exata ali do nascimento, tá? Porque olha aqui, é aqui que a coisa pega, ó. Se eu tenho a hora exata, veja bem, 6:02, tá? 6 horas e 2 minutos, do dia 24 de setembro, eu tenho um mapa diurno. Se eu nasci, né? Vamos imaginar que é o meu mapa esse daqui, né? Se eu nasci 1 minuto antes, 6:01, onde está o Sol? Está abaixo do horizonte, certo?
E o mapa é noturno. Ah, mas já estava amanhecendo, 6 horas da manhã. Não importa se já tinha raios de luz, depende da geografia onde você está. Né? Se você está num descampado, provavelmente já está amanhecendo. Se você está numa cidade rodeada de prédio, ainda não, está escuro para você. Tá? Então isso é uma sensação sua. O que eu tenho que levar em conta? A posição. Aqui, às 6h01 do dia 24 de setembro, o Sol ainda estava abaixo do horizonte, não importa que era por pouquinho. Ó. O ascendente estava a 1 de Libra e 10 e o Sol a 1 de Libra e 29. Né? Existia aqui 19 minutos de diferença apenas de signo, de grau de signo, tá? Para isso daí. E apenas 1 minuto, ó, se nasceu 6h01, o Sol está abaixo do horizonte. Nasceu às 6h02, o Sol já está acima do horizonte. Então, pela diferença de 1 minuto, veja como que é importante a hora de nascimento. 1 minuto, no caso, pode definir caso você tenha nascido no amanhecer. E a mesma coisa vale aqui para o pôr do sol, tá, gente? Tá? Eu poderia avançar aqui para o final de mais a mesma coisa. Se o sol está aqui ainda acima do horizonte, mas já está anoitecendo, ainda o mapa é diurno. Se o sol está aqui abaixo do horizonte, tá? Mas ainda está dia, é verão. O sol já se pôs, mas ainda tem aqueles raios finais. Mas não importa, se o sol abaixou do horizonte, o mapa é noturno. Então isso é regra. Tá? Isso não muda, é regra básica da astrologia. Sol acima do horizonte, mapa diurno. Sol abaixo do horizonte, mapa noturno. Por que isso é importante? Vai definir uma série de coisas e também para calcular a tua firdária. Porque a firdária de mapa diurno é uma e a firdária de mapa noturno é outra. Duas pessoas nascidas no mesmo dia vão ter firdárias diferentes se uma nasceu de dia e outra nasceu à noite. Tá? Então veja quantos elementos que a astrologia tem que olhar. Né? É um cálculo bastante considerável, a gente tem que olhar para várias variáveis, vamos dizer assim, para poder entender um mapa astrológico. Tá? Então vamos imaginar aqui essa pessoa, vou pegar uma pessoa que nasceu um pouquinho mais tarde, né? Um mapa diurno, tá? Vou colocar algumas horas avançando aqui. Vamos pegar uma pessoa que tenha nascido aqui, né? Vamos assim, 10 horas e 2 minutos, tá? Então o Sol já levantou bastante aqui, né? No movimento primário dele, ele já está se encaminhando para o meio-dia. Aqui é a posição do meio-dia, o meio do céu, né? Então tá aqui o Sol. Bom, é um mapa diurno, por quê? Porque você tem o Sol acima do horizonte. Aí o que vai acontecer aqui, né, pessoal? Vamos lá. Quem são os planetas diurnos? Né? Não é o Sol, Mercúrio, tá? Júpiter e Saturno? Sim, são esses os planetas diurnos, né? Eles ganham força se eles estiverem do lado diurno. Então, qual que é o lado diurno do mapa? Esse aqui, porque é onde está o Sol. O Sol é o lado diurno. Mercúrio está aqui. Ok. Ele está junto com o Sol, tá? O Saturno está aqui, ok, ele está junto com o Sol. Mas e o Júpiter? Não, o Júpiter é um planeta diurno que está no lado noturno, então isso já não é bom. Já não é bom para ele, tá? Porque isso debilita o planeta. Ele está fora do seu time. Ele não está aqui junto com o seu time. Mercúrio está, tá? E o Saturno também está. Agora, eles estariam ainda mais fortes se eles estivessem em signos positivos. Então, por exemplo, o Sol está num signo que é Libra, que é um signo positivo, é um signo masculino, é um signo de ar. E ele está, obviamente, no hemisfério dele, lógico, né? Ele está nessa posição diurna. E só que ele está aqui, né, em queda. Né? Libra é queda. Isso que é o pulo do gato, que é interessante. Por quê? Quando um planeta diurno está posicionado no hemisfério diurno e num signo diurno, então bateu os três, né? Tá, o planeta é diurno, ele está no hemisfério diurno e ele está num signo diurno, ele ganha força. Para o bem e para o mal. Como o Sol está em queda no signo de Libra, ou seja, é um signo que não é bom para ele, tá? Ele tem exaltação em Áries. Áries ele fica assim, né? Onde ele está,
assim, assim, você está ali efusivo, tá? Então imagina aqui, né, o Sol em Áries é o Lula visitando o sindicato em São Bernardo. O Sol em Libra é o Lula passando no meio de um monte de bolsonarista, né? Então, assim, é essa questão que a gente tem aqui, tá? Então, a energia do Sol fica debilitada quando ele está em Câncer, perdão, em Libra. Se ele está em queda e se ele está em condição de fortalecimento por estar diurno e num signo diurno, essa queda fica muito mais forte, muito mais acentuada. Tá? Então é o Lula andando no meio dos bolsonaristas e com o pé quebrado, vamos dizer assim, né? Então ele não consegue correr muito, né, e fugir. Então, assim, é essa situação que a gente tem de uma maior debilidade do planeta. Percebem? Tá? Então isso vai exacerbar essa condição. Essa condição. Agora, Mercúrio está num signo que é de terra, que é passivo, né? Que é um signo feminino, que é um signo noturno. Então não vai dar muita força. Ajuda por ele estar do lado diurno. Já dá uma meia força, mas não completa. Saturno também está num signo de água, que é Escorpião. Então ele não tem muita força aqui. E o coitadinho do Júpiter é o que está mais ferrado de todos, porque além dele estar fora do seu time, ele está no campo noturno, ele está também num signo noturno. Então esse Júpiter está aqui ferradinho, tá? Ele não tá. E ele também está num signo que não é bom para ele, né? Que é um signo que também dá queda para ele, porque a exaltação dele é em Câncer. Então o Júpiter aqui, então essa pessoa, vamos imaginar esse indivíduo que nasceu supostamente aqui no dia 24 de setembro de 1984, às 10h02 da manhã, ele tem problemas com todos os assuntos relacionados a Júpiter, porque ele tem esse planeta muito fraco. Então, quais são os assuntos relacionados a Júpiter? Universidade. Pode ser que ele tenha enorme dificuldade para ter feito uma faculdade, que não conseguiu, ou fez e não conseguiu terminar, teve problemas aí. Júpiter representa o campo religioso. Então essa pessoa tem uma debilidade aí. Então ela provavelmente ela pode se pendurar numa religião por fanatismo, ou ela pode sofrer algum tipo de dano por conta de religião. O Júpiter também representa os tribunais, os juízes. Então, essa pessoa pode se envolver com problemas, pode até ser presa, porque na astrologia tradicional, Júpiter também rege o signo de Peixes, que é o signo das prisões e hospitais, né, de gente louca que pode ser internada. Então, ela pode ter uma debilidade muito grande aqui, tá certo? Então, o que salva um pouquinho esse Júpiter da desgraça é que ele está numa casa angular, né? Mas isso também não vai dar grandes relevâncias para ele. Então percebem aqui como que a gente vê o jogo de forças de acordo com isso? E agora, e os planetas noturnos? Vamos ver, né? Os noturnos. A Lua é um planeta noturno, mas está aqui do lado do Sol, então complica, né? Complica para a Lua. A Lua está, ela está num signo feminino, num signo noturno, o que ajuda a Lua, porém tá? Ela está do lado do Sol. E isso aí atrapalha, né? Isso também tira forças da Lua. Já o Marte, ele está do lado noturno. Então ele está no time dele. Mas ele está num signo que é masculino, diurno, que é Sagitário, que é um signo de fogo, né? Então isso também não ajuda muito aqui nesse sentido. Então tu fica meio a meio aí, um pouco de força por estar do lado noturno, mas perde também um pouco de força por estar num signo que é masculino, tá? E Vênus, né? Essa aqui tá também muito ferradinha, coitada, né? Porque assim, ela tá do lado do Sol, ela é um planeta noturno, então ela estaria melhor se estivesse pro lado de cá, mas não, tá do lado do Sol, tá no time errado, então já tá ruim aí a situação dela, tá? E tá num signo que é masculino. Só que você fala, mas Carlos, Vênus rege Libra, né? Ela se sente melhor em Touro, que é um signo feminino. E em Libra, ela também está domiciliada, tá? Mas é uma energia que não é muito atinente à sua natureza básica. Então ela está domiciliada, mas o domicílio mais forte para Vênus é Touro.
Aqui, o que acontece, né? Esse domicílio fica fortalecido, né, de uma certa forma, né, porque ela está num signo que é da regência dela, mas ela perde força por estar no secto diurno, né, que a gente fala, e por estar num signo que também é diurno. Então isso tira forças de Vênus. Melhor seria se Vênus estivesse aqui abaixo do horizonte. Mas como Vênus está, ela não se afasta mais do que 42 graus do Sol, né? Então, tanto Vênus quanto Mercúrio estão sempre aí meio que encalacrados de uma forma, né? Porque é muito comum eles estarem em posições próximas do Sol e isso traz aí essa debilidade, tá? Então, esse aqui é o básico, né? Da gente analisar os planetas noturnos e diurnos e as suas posições nos hemisférios noturno e diurno. Então, aí é treino. Às vezes fica um pouco confuso, né? Então tem que treinar muito isso daí, esse olhar, né? E a gente não leva em consideração nesta análise Urano, Netuno e Plutão, tá? Vamos analisar o mapa do eclipse que vai acontecer no dia 17, tá? No dia 17 de setembro agora, semana que vem, nós vamos ter o eclipse da Lua. Este mapa vale apenas aqui para o horário de Brasília, para nós aqui que vivemos no Brasil, tá? Então, o que acontece? O eclipse vai acontecer, a lua cheia, né? É uma lua cheia que vai acontecer aqui às 23 horas e 34 minutos. Ou seja, o Sol está abaixo do horizonte, portanto, o mapa para nós é noturno, tá? Para quem vive na China, no Japão, vai ser perto do meio-dia, o mapa deles vai ser diurno. Então o jogo de forças é oposto ao que vai acontecer para nós aqui, tá? Vamos ver esse jogo de forças. Bom, o mapa é um mapa noturno, tá? Portanto, deveriam estar favorecidos quem? Os planetas noturnos. Quem são os planetas noturnos? Lua, Marte e Vênus. Vamos ver a condição em que eles estão, tá? A Lua, gente, está do lado noturno do mapa. Então ela está no seu secto, ela está no seu time, ok. E ela está, né, no signo aqui de Peixes, que é um signo também noturno. Então, ok, a Lua está bem representada aí, ela está numa posição boa para ela. Já o Saturno, ele é um planeta diurno. Ele estaria melhor se ele estivesse do lado aqui de onde está o Sol. Mas não, ele está no time contrário. E ele está também num signo noturno. Então, além de ele ser um planeta diurno, em secto noturno e em signo noturno, né, ele fica numa situação aqui muito debilitada. O que representa Saturno? Todo o aparato dos estados, o aparato estatal, autarquias, fundações, né, ministérios, secretarias, tudo aquilo que funciona como órgão do Estado, né, para a administração da coisa pública, fica debilitado. Então poderemos ter problemas aí, né, desde uma privatização, né, desde uma instituição aí sofrendo algum tipo de baque, de ataque, tá? Então temos problemas que podem vir aí para o campo administrativo dos poderes que fazem parte do Estado, né? Então isso aqui para o Brasil, tá? Nós estamos falando aqui para o Brasil a energia desse eclipse, tá? Bom, Marte é um planeta noturno e ele está do lado diurno, certo? Então ele se coloca aqui numa posição não muito boa, ele está do secto errado. Seria bom se Marte estivesse para lá, que daí ele estaria no time certo. Mas ele está, por ser um planeta noturno, e ele está do lado diurno, certo? Então ele já perde uma certa força aí. E ele está num signo que é noturno, que é Câncer. Então isso também dá um pouco de força. Então ele ganha força por estar num signo noturno, mas perde força por estar no hemisfério diurno. Além do que, estando em Câncer, ele está em queda. Então as energias deles ficam disfuncionais, tá? Então ele em condição assim de uma certa debilidade por ser um planeta
noturno, insecto estando no hemisfério diurno, ele fica mais débil ainda. Mais forte fica a debilidade dele. Então, esse Marte em queda, poderíamos ter problemas de violência, de acidentes, né? Principalmente coisas envolvendo brigas de família, né? Assassinato de crianças. Então, são situações que podem acontecer aqui que tem a ver com essa energia de câncer, tá? Vamos lembrar que a Lua, que está super forte, que envolve criança, infância, instituições relacionadas à infância, está forte e, portanto, o Marte está nesse signo, tá? Então veja o jogo de forças e de recepções que acontecem aí, tá? O Júpiter, ele é um planeta diurno. Ok, ele está do lado diurno. Perfeito, tá bom para ele. Também está no signo diurno, que é signo de ar, Gêmeos. Porém, Gêmeos é o signo do seu detrimento, do seu exílio. Então, esse exílio de Júpiter fica fortalecido porque ele está fortalecido nessa posição aqui. Então, a disfuncionalidade de Júpiter no signo de Gêmeos vai trazer problemas educacionais, problemas com viagens longas, tá? Então, gera essa situação complicada aí. O Mercúrio está próximo ao Sol, está do lado diurno, ok, beleza, ele é um planeta diurno, mas ele está num signo que é noturno. Então isso não ajuda muito. Se ele tivesse num signo diurno, ele estaria pleno em forças. Vênus é um signo, é um planeta noturno que está em lado diurno, já é ruim. E está em signo diurno, que também é ruim. Ah, mas Vênus é regência, como nós vimos no outro caso. Ele rege Libra, tá? Tudo bem, rege Libra, tem domicílio, mas esse domicílio fica mais debilitado por conta da posição acidental que ele está aqui, né? Por conta de estar no time errado, no secto errado, é um planeta noturno do lado diurno, tá? E está também num signo que é diurno, nesse sentido, tá? Então nós vimos aqui Vênus, vimos Marte, vimos a Lua. O Sol, obviamente, está na sua posição. Seria melhor se ele estivesse num signo diurno. Ele está num signo noturno, tá? Daqui uns 5, 6 dias ele entra em Libra e aí ele fica pleno de forças nesse período aí, porque ele está num signo que é diurno, tá? Então vimos a Lua, vimos o Sol, vimos Marte e Vênus, vimos Júpiter e Saturno, segundo essa interpretação, tá? Não vemos aqui Urano, Netuno e Plutão, porque não faz parte desta lógica, tá? Essa é apenas uma camada de interpretação de posições planetárias. Por quê? Como eu falei, tem a ver se ele está num signo de domicílio, se ele está num signo de debilidade. Tem a ver os graus também por termos e face, que eu não falei aqui. Também é um outro elemento que eu vou colocar. Então, assim, a medição de força de um planeta envolve tudo isso. Se ele está num signo que é bom para ele, ou se está num signo que não é bom. Ele tem signos, tem planetas que vivem em signos, às vezes, que dão domicílio, dão força, né? Mas às vezes eles estão em momento que eles estão passando por um signo que lhes dá ou exílio ou queda, e portanto eles ficam com debilidade. Tá? Existe também as posições por casa que podem dar júbilo para esse planeta, isso é uma outra questão que a gente pode falar num outro vídeo. Existe também a questão se está do lado diurno ou do lado noturno. E também depois a gente vai ver os termos e as faces, ou seja, os graus em que eles estão, se estão num grau crítico, como o grau 29, por exemplo, né? Isso também vai influenciar a força do planeta. E também o aspecto que esse planeta vai fazer. Se ele está em aspecto, principalmente com o Sol e com a Lua, com o meio do céu e o ascendente, que são posições angulares importantes, e com os outros planetas, tá? Se ele está retrógrado, também vai representar um outro momento importante aí de entendimento das forças. Então, como vocês podem ver, e eu trouxe esse tema para mostrar para vocês o quão complexa é a astrologia, como é difícil às vezes entender algumas questões, e para sair dessa visão do horóscopo, porque assim, você, eu sou do signo de Câncer, então eu sou assim, sou empático, sou ligado à família. Isso não representa nada, gente. Nada.
Você tem que ver onde que está câncer no seu mapa. Regente de câncer é a lua, tem que ver se a lua ela está debilitada, ela está forte, como é que ela está encalacrada no mapa. Então não é assim. Essa coisa, eu sou de câncer, eu sou assim, eu sou de capricórnio, eu sou assim. Isso daí é um desserviço que se criou aí com a transformação da astrologia, de toda essa parafernália, vamos dizer assim, de cálculos e interpretações que fazem parte de tratados antiquíssimos, de Ptolomeu, de Doroteu. Tem um monte de gente aí que escreveu, né, livros e livros, compêndios de astrologia. Tudo isso foi esquecido e transformou num textinho ali, né, na revista Capricho, que você vai ler lá, que vai falar como vai ser seu final de semana, né? Então, assim, veja o que... Por isso que as pessoas que debocham da astrologia, né, elas têm uma certa razão de debochar, porque aquilo é uma palhaçada. Né? O que se transformou a astrologia, principalmente no século XX, virou mais um produto de consumo capitalista. Né? A astrologia do horóscopo. E aí, quando você vai olhar para o mapa astrológico e você vê que tem uma estrutura, e essa estrutura está tendo uma dinâmica que acontece ali, e aí, gente, você vai colocando os trânsitos dos planetas, existem direções primárias, progressões secundárias, tem um monte de outras questões, a influência de determinadas estrelas, que eu nem coloquei aqui. Vocês percebem como que é complexo o mapa astrológico, tá? Então, assim, a leitura de um mapa é uma coisa que a gente vai fazendo assim aos poucos, né? Porque não dá para entregar, é impossível, seria de uma insanidade, é humanamente impossível numa consulta astrológica você passar todas as informações que existem no mapa astrológico, é impossível. Até hoje, eu estou aí com mais de 35, 40 anos de estudo de astrologia, até hoje eu encontro novidades no meu mapa quando eu vou olhar para alguns dos aspectos importantes. Né? Então, assim, é um estudo constante. E constantemente os astros estão trazendo novas dinâmicas e as coisas vão caminhando dessa forma, tá? Então tá aí, gente, apenas uma degustação, vamos dizer assim, de um assunto interessante. Mais uma vez, não traga para o seu signo. Então eu sou Capricórnio, eu sou uma pessoa noturna. Não faz esses delírios, entendeu? Não tem nada a ver. Então por isso que eu só gosto de trabalhar à noite e dormir de dia. Nada a ver com isso. Nada a ver. Isso daí tem a ver com a questão neurológica, se o seu cérebro é diurno ou noturno. É outra coisa. É como é que o seu cérebro funciona. Se ele funciona melhor de manhã ou se ele funciona melhor à noite, tá? Isso é neurofisiologia. Tá? Então não interprete por meio de signos, porque você começa a delirar aí, né? Eu tenho o Mercúrio fortalecido, então é por isso que eu gosto de viajar muito. Não é por aí, não é por essas questões, tá? Bom, tá aí, né? Acho que o vídeo já ficou até um pouco longo demais do que eu queria. Tá aí uma degustação do que é astrologia no seu sentido mais nu e cru, para vocês entenderem um pouco, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.